Buenas noches a todos. Quien le habla es Luisa Rojas, profesora universitaria jubilada, doctora en química y ahora desarrollando este emprendimiento con plena convicción de lo que significa para la humanidad. Para mí es verdad un verdadero placer ser la moderadora de este espacio de aprendizaje, conocimiento y sobre todo inspiración. Y también para mí es un verdadero placer presentar a nuestro orador, un empresario con mucho éxito en esta actividad de negocio. Él es técnico en turismo, vive en Madrid. Yo estoy residenciada en Miami, Estados Unidos. Así que estamos en España, Madrid, Portugal, Brasil. Y que tiene 3 hijos, 35, 34 y 29 años, Victoria, Rocío y Rodrigo. Desarrolla este negocio junto a su esposa Ángela desde hace 37 años en varios países del mundo. Y tiene como un gran desafío de llevar el negocio a su máximo nivel de consejo de fundadores. Comparto tu desafío. Vamos a recibir con un gran aplauso a Quique García. Hola, Quique, bienvenido. Muy bien, rapaz. Boa noite, Bem-vindo, Quique. a todos. Bem-vindo. Obrigado. Muy Gracias buenas por estar aquí. noches. Buenas noches, Quique. Es un placer para mí también. Luis, te voy dando espacio. Sí. Un placer para mí también estar con todos vosotros. É para mim também um prazer estar com todos vocês, Grandes profesionales de esta industria. grandes profissionais desta indústria. Todos habéis compartido con de los mejores empresarios que ha habido en este negocio en toda esta época. Já tiveram a oportunidade de partilhar com todos os grandes empresários deste negócio, desta época. Y bueno, voy a compartir un poco con vosotros. Então eu vou partilhar um bocadinho com todos vocês mis conceptos sobre lo que es el emprendedurismo, os meus conceitos sobre empreendedorismo sobre por qué emprendimos en su momento e porque é que nós decidimos em determinada altura empreender y por qué con esta oportunidad, ¿no? e porquê nesta oportunidade. Así que bueno, lo primero es que siempre tuvimos, Ángela y yo, un afán de libertad. Então nós, eu e a Ângela, tivemos sempre uma grande vontade de ter liberdade. Inocentemente queríamos conseguir lo más que hubiera en la vida. E também queríamos conseguir quanto mais houvesse na vida. Quanto mais tener un buen estilo de vida, poder ayudar a la gente que estaba a nuestro alrededor, familiares. Ter bom estilo de vida, ajudar as pessoas que estavam à nossa volta, enfim, no âmbito familiar. ¿Y por qué no? Era sanamente, ¿no? E por que não? E isto é ação. Era saludable, efectivamente. Era decir, ¿por qué nosotros no podemos aspirar a lo mejor? E, portanto, nós pensamos, mas porque é que nós não podemos aspirar a ter uma vida melhor? Y claramente en el sector del asalariado, que es donde estábamos, e obviamente que nós estávamos no setor, nós éramos assalariados. En mi familia yo solo había conocido asalariados. Eu, na minha família, só tinha conhecido assalariados. Y realmente no veía esa vida que me gustara, ese estilo de vida que me gustara. E, portanto, eu não conseguia visualizar essa vida de que eu gostava. Realmente veía esa vida. Realmente era más una pesadilla que una vida agradable.
Na verdade, aquilo que eu tinha era mais um pesadelo do que propriamente uma vida agradável. Esa libertad, ese poder ser tú mismo, Essa capacidade de ter liberdade, a capacidade de seres tu próprio, pues la verdad la veía muy disminuida en mi caso y en todo lo que yo conocía a mi alrededor. e não só no meu caso, mas todas aquelas pessoas que estavam à minha volta, eu via de facto isto muito diminuto. Pero en cambio veía otras personas que tenían otra proyección nacional, internacional, grandes negocios. Mas eu, entretanto, via, por outro lado, outras pessoas que tinham tinham grandes negócios, que tinham uma vida muito plena, muito grande, con una proyección más grande de poder desarrollarse como personas. e que tinham uma projeção muito grande, onde poderiam, inclusivamente, desenvolver como pessoas. Y ahí veíamos nosotros aquí tenemos que tener algún negocio. E então, nessa altura, nós olhávamos e dizíamos, nós temos que ter algum negócio. La verdad que pensaba comentando sobre todo de que yo pensaba en negocios pequeñitos, no en un negocio de gran calibre, ¿no? Então, naquela altura, eu pensava em montar um negócio pequeno, eu não tinha sequer noção de criar um negócio de grande dimensão. Cualquier cosa que para Ángela y para mí podíamos llevar adelante. Qualquer coisa pequena que eu e a Ângela pudéssemos levar para a frente. Y sobre todo basado en poder conseguir esa libertad, esa poder vivir la vida que quisiéramos, ¿no? E, sobretudo, algo que nos pudesse levar até à liberdade, que pudesse fazer com que nós pudéssemos viver a vida que queríamos. Tampoco teníamos un modelo preestablecido. Também não tínhamos um modelo pré-estabelecido. Quizás eso luego en el futuro nos ayudó a que los cambios que hubiera que hacer los veíamos todos naturalmente. E claro que no caminho as mudanças que foram aparecendo, nós começámos a encarar isso de uma forma perfeitamente natural. La situación aquí en España tampoco era muy dada al emprendedurismo en los años 80, 90. E naquela altura, nos anos 80, 90, também é verdade que em Espanha, enfim, não se falava muito, nem as pessoas estavam muito viradas para o empreendedorismo. La gente era muy enfocada en ser funcionario del Estado, qué maravilla. As pessoas estavam muito focadas em ser funcionários do Estado. Pero hemos visto a lo largo de 30 años. Mas aquilo que nós acabamos por perceber nestes 30 anos es que las encuestas que hoy se hacen sobre emprendedurismo é que todos aqueles inquéritos que se faz sobre empreendedorismo indican que hay mucha más o es más favorable la opinión sobre el emprendedurismo que hace 30 años. Todos eles demonstram que hoje as pessoas estão muito mais viradas e estão muito mais, que aceitam muito melhor o empreendedorismo do que há 30 anos atrás. Quizás porque el emprendedurismo se ha convertido en una tabla de salvación para tantas personas. E se calhar porque o empreendedorismo acabou por ser uma tábua de salvação para muitas pessoas. Porque algunas personas simplemente o emprenden o no comen. Porque, na verdade, algumas pessoas ou empreendem ou não comem. O sea, no hay funcionario del Estado para todos. Ou seja, não há funcionalismo público para todos. No hay esa comodidad, entre comillas. E, portanto, não existe essa comodidade, entre aspas, obviamente. Y ya que vas a tener que incomodarte de todas las maneras, por lo menos incomódate porque un premio bueno, no por un premio malo. E se realmente vais ter que incomodarte, ¿no? Realmente vais ter que te incomodar. Comodidad. É preferível, claro, se vais ter que te incomodar, é preferível que te incomodes por uma coisa boa do que por uma coisa má, por uma coisa que tenha um resultado grande do que uma coisa que tenha um resultado pequeno. Efectivamente, ¿no? Y bueno, pues en esto el emprendedurismo entró en nuestras vidas, ¿no? E portanto o empreendedorismo entrou nas nossas vidas. De repente vimos una oportunidad. E de repente vimos uma oportunidade que no tenías que invertir.
que não tínhamos que fazer investimentos, porque no teníamos dinero, así que no podíamos invertir. portanto, nós também não tínhamos dinheiro, portanto, também não podíamos investir. Así que la única oportunidad que me valía era una que no hubiera que invertir de capital. E, portanto, a única oportunidade que eu poderia aceitar era uma que eu não tivesse que investir capital. Que me permitiera compatibilizar mi trabajo y la actividad. E que me permitisse fazer em paralelo a minha atividade profissional e o negócio. Entonces, sin querer, esto que alguna gente no entendía, yo lo entendía fenomenalmente. Então, aquilo que muitas pessoas não entendiam, eu, de facto, entendi logo, à primeira. ¿Por qué? Porque era la única manera de que yo pudiera emprender. E porquê? Porque era, de facto, a única forma de eu poder empreender. O sea, yo estaba preparado para este tipo de negocio. Ou seja, eu estava preparado para este tipo de negócio. No estaba preparado para ningún otro. E não estava preparado para qualquer outro. O sea, cualquier de ti, no, es que hay que invertir no sé cuánto. ¡Buah! Eso me daban temblores. E, portanto, sempre que as pessoas me diziam, não, é que há que investir não sei quantos, bom, isso dava logo, eu tremia logo. Pero rápidamente enfocaba en el potencial. ¿Qué potencial tiene este negocio? E, portanto, eu foquei-me logo no potencial. Que potencial é que este negócio tem? Y siempre hablábamos de, no es la cantidad que tú tienes que invertir, es el potencial que tú puedes conseguir. E nós passámos sempre a falar não da quantidade daquilo que nós tínhamos que investir, mas o potencial daquilo que nós podíamos atingir. Porque mucha gente entendía el negocio como cuanto más invertías, más negocio, más grande era. Porque muitas pessoas aquilo que entendem é quanto mais investimento eu tenho que fazer, maior é o negócio. Y yo siempre entendí cuanto menos inversión tienes que hacer y mayor potencial de beneficio tienes, eso es un negocio. E eu entendi sempre que quanto menor for o investimento, mas maior for o potencial, esse sim é que é o negócio. Y así lo sigo entendiendo. E eu continuo a entender isto desta forma. Entonces, bueno, hoy en día también el emprendedurismo tiene otros retos, ¿no? E obviamente que hoje empreender também tem outros desafios. Porque también hay mucha cosa donde teóricamente tienes todo el potencial. Porque também há muitas coisas onde teoricamente tens todo o potencial. Hay mucho humo. Há coisas com muito fumo. Y a veces es difícil encontrar la claridad. E às vezes é difícil encontrar essa claridade. Entonces, ahí en ese momento nosotros estábamos listos para comenzar a despegar en el negocio. Então, nesse preciso momento, nós estávamos prontos para arrancar com o negócio. Habíamos visto ya hasta dónde daba el mundo tradicional y el mundo del empleado. Nós já tínhamos visto qual era o potencial dos negócios tradicionais e do mundo dos assalariados, de ser empregado. Y claramente nos posicionábamos en el mundo del emprendedor. Então, nós posicionámos logo no mundo do empreendedor. Y una vez que comenzábamos, no nos importaba trabajar. E uma vez que começasse, nós não tínhamos qualquer problema em trabalhar. En poner lo mejor de nosotros mismos. Em pôr tudo que nós tínhamos de bom. En darle la misma prioridad que le dábamos a nuestros empleos. E dar a mesma prioridade que nós estávamos a dar aos nossos empregos. Porque estábamos buscando conseguir algo, hacer un cambio real. Porque nós estávamos à procura de conseguir fazer algo, fazer uma mudança real. Así que no escatimamos en poner el esfuerzo que había que poner. Então, não pusemos qualquer desculpa em colocar o esforço que tínhamos que colocar. Otro de los temas básicos, ¿no? E esse é um tema básico. Porque muchas personas sí quieren los resultados, pero no están dispuestos a poner el esfuerzo. Porque há muitas pessoas que querem o resultado, mas não estão dispostas a colocar o esforço. Sí ponen mucha prioridad en su trabajo, pero no ponen la misma en su negocio. Ou seja, põem muita prioridade no seu trabalho, mas não põem prioridade no seu negócio. Y realmente no es justo. E, de facto, isto não é justo. Y el resultado que tienen probablemente tampoco es el que les gustaría a ellos. E claro que depois o resultado provavelmente que estão a tirar também não é exatamente aquilo que gostariam. Porque tampoco es justo, ¿no? Porque obviamente também não é justo. Entonces,
Dentro del emprendedurismo arrancamos con principios muy válidos. Então, dentro do empreendedorismo, nós arrancamos com princípios muito válidos. No traíamos muchísima formación. Nós não trazíamos connosco muita formação. De hecho, la formación que nos dieron en el comienzo del negocio Então, a formação que nos deram logo no início do negócio, pues hasta la más básica nos sorprendía porque era un mundo desconocido para nosotros. e toda aquela formação, quando nós arrancámos, muito básica, para nós foi surpreendente, porque nós desconhecíamos esta área, Y la fuimos aprendiendo y aplicando inmediatamente. e então nós fomos aprendendo e aplicando, aprendendo e aplicando. Y eso me he dado cuenta que en el tiempo también fue una gran ventaja. E eu hoje, depois deste tempo todo, eu percebo que isso foi de facto uma grande vantagem. Porque creo que a veces cuando la gente acumula tremenda formación y tremenda información, las dos cosas, información, E porque eu acredito que há muita gente que acumula e acumula e acumula muita formação e informação, no la aplica não a aplicam y después es una confusión. e depois no final acaba por ser uma confusão. Acaba siendo que ya no saben qué es lo que aplica, qué no. Horroroso. Acabam por não entender o que é que devem aplicar, o que é que não devem aplicar. Acaba por ser horrível. Porque la formación es buena cuando tú la aplicas y te das cuenta qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve en tu caso. Porque a formação é boa quando tu aplicas e acabas por perceber o que é válido e o que é que não é válido no teu caso. Yo me acuerdo cuando estudiábamos y en un examen luego siempre te decían la parte importante del estudio y lo que era la paja, ¿no? Dentro del libro, ¿no? Então eu lembro-me quando estudava que me diziam tira a parte, o sumo do livro e o resto é palha, deixa aí. Efectivamente. ¿Y cómo sabes aquí lo que es zumo y lo que es palla muchas veces? E o problema aqui é que muitas vezes as pessoas não entendem muito bem o que é fumo ou sumo, e o que é a palha. Y eso lo sabes cuando das el plan, cuando estás todos los días en acción, cuando estás moviéndote. E isso acabas por descobrir quando estás todos os dias a dar planos, a fazer seguimentos, estás a aplicar a formação. Toda esa información básica que te ayuda a construir es el zumo. E toda essa formação básica que te ajuda a construir, esse é que é o sumo. Y eso que son nada, tiempo y pasar el rato y no mover y que no mueve nada, eso es lo que no se necesita. E isso de estar aqui, passar um bom momento, enfim, não fazer nada, isso é palha, isso é aquilo que nós não necessitamos. Y hablar, que acabas desgastando la teoría. E falas e acabas por desgastar a teoria. En cambio, vale más un gramo de acción que un kilo de teoría. E que has dicho al principio? Es más valioso un gramo de mais, acción, é mais válido 1 grama de ação do que 1 quilo de teoria. Correcto. Y eso lo sabemos después de ponerlo en práctica. E isso nós só vamos entender quando começamos a colocar tudo isto em prática. Así que siempre sonreímos porque decimos que cuando comenzamos el negocio, E então nós, enfim, sorrimos muito porque quando começámos o negócio, porque decíamos que entrábamos por 3 cosas. e nós dizíamos que tínhamos começado o negócio por 3 coisas. Dinero, dinero y dinero. Dinheiro, dinheiro e dinheiro. Directamente, ¿no? Ese fue lo que vimos, cambiar nuestra vida. E isso foi o que nós vimos, foi mudar a nossa vida. Y fantástico, la persona en la que te conviertes, todo maravilloso. É fantástico a pessoa em que te convertes, tudo isso é maravilhoso. Pero yo no entré para convertirme en ninguna persona fantástica porque yo ya pensaba que era lo mejor que había en el universo. Mas eu não entrei para ser uma pessoa fantástica porque eu já acreditava que era o melhor que havia no universo. Lo que a mí me hacía falta era dinero en el universo. A mim o que me fazia falta era dinheiro nesse universo.
¿entiendes? Para moverme para el universo, para vivir en el universo, para divertirme en el universo. Para me poder movimentar, para me poder divertir e para viver nesse universo. Y a veces, pues eso, nos cuesta identificar qué es lo que de verdad nos mueve, ¿no? Então isso custa muito identificar o que é que realmente nos move. O quizás hay gente que se acompleja por decir, oye, es claro que quiero más dinero, tengo muchas cosas para hacer y no me sobra nada que me pueda venir. E claro que há pessoas que dizem, bom, não, claro, muito dinheiro, bom, não sei se me sobra para aquilo que possa vir a aparecer. Es como que la gente se acompleja, ay, dinero, no, el dinero. Dinero, dame todo el que quieras, que yo tengo donde ponerlo. As pessoas às vezes parecem que têm complexo em ter dinheiro. Então, se tens esse complexo, dá-me o dinheiro a mim que eu sei onde é que eu hei de aplicar. Y cosas maravillosas y todas éticas y fantásticas para ayudar a muchísima gente. E sempre em coisas éticas, fantásticas, para ajudar muitas pessoas. Así que no hemos conseguido todo lo que hubiéramos querido, ni mucho menos de todos los sueños con los que comenzamos. E garanto-vos que nós não atingimos todos os nossos sonhos, nem pouco mais ou menos. Isso. Con todos los que comenzamos ya. E para além de todos os sonhos com que já começámos, não é? Porque un poco el tema de Luis Costa era sueña en grande. Porque um dos temas do Luís Costa era sonho em grande. Y nosotros soñamos tan en grande en los años 90 E nós sonhámos tão em grande nos anos 90 que después de 37 años que llevamos haciendo negocio, que depois de 37 anos a desenvolver o negócio 33 de diamantes, e 33 como diamantes, pues no hemos conseguido ni el 20% de lo que soñamos en nuestra cabeza. não conseguimos 20% daquilo que nós temos como sonhos dentro da nossa O cabeça. sea que imagínate si queda recorrido. Ou seja, está muito caminho para percorrer. Tengo que decirles que puede ser un poco frustrante, E posso até dizer que pode ser um bocadinho frustrante. pero hay que vivir con esta frustración Mas há que viver com esta frustração. y seguir, te mantiene activo en el camino precisamente. Seguir-te, obviamente, no caminho. Manter-te no ¿Y caminho. por qué continuamos, no? E porque é que nós continuamos? Pues por eso precisamente. Precisamente por isso. En ningún momento nos hemos sentido producto terminado. Em nenhum momento nós sentimos que éramos um produto terminado. Tampoco en ningún momento a lo largo de todos estos años creo que hemos dado el máximo de nosotros mismos. Também acreditamos que durante estes anos não demos o máximo que nós temos para dar. No, me gustaría haberles dicho, sí, yo durante todos estos años hemos dado el 80% de nosotros. Não, eu gostaria de dizer que durante todos estes anos nós demos 80% daquilo que podíamos, mas não. Absolutamente no. Es más, el estilo de vida que hemos tenido, E mais, o estilo de vida que nós temos, creo que he perdido capacidad de trabajo ya hace muchos años. acredito que perdi capacidade de trabalho já há muitos anos. Creo que en los 10 años de asalariado trabajé más que en los 37 que llevo en el negocio de Amway. Eu acho que nos 10 anos como assalariado trabalhei mais do que os 37 anos no negócio da Amway. Porque el negocio de Amway ha permitido hacer, pues eso, 3 hijos, Porque o negócio da Amway permitiu-me fazer 3 filhos, donde fuimos papá y mamá a tiempo completo. onde nós fomos pai e mãe a tempo completo. Y la verdad, si les digo, uno de los trabajos más difíciles es, pues cuando interrumpes E um dos trabalhos mais difíceis é que quando interrompes, viajes, familia, Viajes, retomar familia. otra vez el nivel, ¿no? de disciplina. retomar novamente esse nível de disciplina, Eso realmente es de lo que más me ha costado isso realmente é o que mais custa. y me sigue costando. E continua a custar. No lo tengo superado, no sé si en otra vida lo superaremos. Ainda não consegui superar isso, não sei se na outra vida vou conseguir superar isso.
porque quizás nos ponemos unas expectativas tan altas porque provavelmente colocamos umas expectativas tão altas que nos cuesta eso, nos causa dolor. que, enfim, que acaba por causar dor. Mientras que personas que a lo mejor dicen, tengo 40 años y los voy a tener que trabajar todos los días, desde las 9 hasta las 9, y lo toman como lo más natural ya. Há pessoas que têm 40 anos e que dizem que têm que trabalhar das 9 da manhã às 9 da noite e aceitam isso como uma forma natural Y ni se la cuestionan. e não se questionam sequer. Van ya como autómatas, los dejas solos y si van para la oficina. Podes deixá-los sozinhos porque eles seguem como autómatos diretamente para o escritório. Algún domingo, si no se dan cuenta, salen de casa y llegan a la oficina y se dan cuenta que está cerrada la empresa. Estão de tal forma autómatos que se calhar às vezes ao domingo esquecem-se e saem naturalmente e chegam ao escritório e depois aí é que reparam que o escritório está fechado. En cambio, aquí esa interrupción a veces para divertirse, para pasarla bien, para... Aqui não, aqui é ao contrário, aqui é para nos divertirmos, é para passarmos um tempo bom. Y a veces cuesta trabajo, ¿no? Retomar la disciplina, la constancia. E obviamente que às vezes custa retomar essa disciplina do trabalho e essa constância. Y además de muchas cosas materiales que también nos gustan. E para além disso, obviamente, muitas coisas também materiais que nós gostamos. A lo largo de estos 37 años vamos con cientos, con miles de personas. E depois destes 37 anos, nós, enfim, já falamos com milhares de pessoas. Y vamos en el camino con otros niveles, gente al 9%, al 3%, al 21%, platas, esmeraldas. E vamos com milhares de pessoas e pessoas com níveis completamente diferentes, desde 3%, pratas, níveis completamente diferentes. Y probablemente la mayor liberación sería ver a todos esos que llevan ya muchas, también décadas trabajando con nosotros. E realmente a maior satisfação seria ver que todas estas pessoas com quem nós já trabalhamos há algum tempo, que realmente sean personas fieles, leales, e que são pessoas fiéis, leais, compañeros en el camino, companheiros de caminho, que se han convertido en familia, en esa familia que todos conocemos. E que se converteram nesta família que todos nós entendemos. Verles que ellos llegan, no sé, a un nivel de alcanzar sus sueños de verdad, ¿no? Vamos a poner un nivel de esmeralda superior, ¿no? E ver que eles, de facto, também atingem níveis, pelo menos de esmeralda para cima. Creo que ese sería una de ya la liberación en el negocio. E penso que essa seria aquela etapa em que nos sentíamos libertos. Como decir, bueno, yo ya cumplí, me puedo tomar mi descanso. Liberto no sentido de que acho que já fiz o meu trabalho, já posso ir descansado. Pero uno de los problemas es que siempre estás comenzando con gente nueva también. Agora, o problema é que estás sempre a começar com pessoas novas. ¿Y qué ocurre? Te estás enamorando otra vez, ves una parejita y dices, estos son como nosotros hace 30 años. E de repente estás sempre a começar com uma pessoa nova, de repente vês um casal jovem e dizes, vai, estes são iguais a mim quando eu tinha 30 anos. Y te da una energía de decir, hay que ayudarlos a que consigan sus sueños, ¿no? E depois aí toda a energia, porque há que ajudá-los, há que ajudá-los a concretizar todos os seus sonhos. Y eso a lo mejor se convierte en lo que más energía te da en estos momentos de negocio. E isso, na verdade, é o que mais energia te dá nestes momentos de negócio. Y que da sentido a toda esta trayectoria y a toda esta vida en este maravilloso negocio. E que dá sentido a toda esta trajetória deste maravilhoso negócio. Porque además, pues, la materia prima somos personas. E aqui a matéria-prima são as pessoas. Y el crear equipos
de verdad con principios, con valores, E criar equipas com princípios, com valores, marcan una completa diferencia. marcam uma diferença total. Face ao Porque se pueden emprender muchas cosas, porque podem-se empreender muitas coisas, pero a veces en no todas puedes tener la coherencia de poder hablar de esos principios, de esos valores y construir algo a esa imagen, ¿no? mas não é em todos que podes falar de construir princípios e valores e de construir uma imagem de tudo isso. Y Amway nos lo facilita. E a Amway permite-nos isso. Y no tiene límite que yo le conozca al Amway. E não há limites, pelo menos que eu conheça dentro da Amway. O sea, tú pones el límite. Tu pões o limite. Y bueno, creo que he resumido un poquito para dar tiempo a que podáis hacer preguntas y para no estar yo aquí repitiéndome. Bom, e então penso que fiz aqui um resumo e abro, obviamente, às perguntas. Bueno, Quique, de verdad muchísimas gracias por esa valiosa información que nos da, que nos Obrigado, permite Kike, crecer más, por esta valiosa informação que nos deste. que nos permite crecer más, entender este negocio que realmente es un negocio de equipo, E que nos un permite negocio de, ver e crescer neste negócio, que é um negócio de equipa. y que realmente cumplir con el propósito de tener todos una prosperidad. E, obviamente, cumprir com o propósito de ter prosperidade. Y eso de verdad es importante que lo sigas haciendo. E isso é muito porque ese es importante que nuestro continues a propósito, fazê-lo, nuestra misión. porque, de facto, essa é a nossa missão. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Obrigado, Junto com Kike, tua por esposa. partilhares a tua experiência e juntamente com a Ângela. Un placer. Mario tiene una pregunta. Mário Bezerra tiene... Mario Becerra Real. É real, sim, sim. Quique, voy a hablar en portuñol. Perfecto, yo te legítimo percibo como portuñol. fales. Nos conocimos en la Convención Brasil cuando fue invitado por Enrique y Marlene, nuestros auspiciadores. Después convivimos un poco en una convención en Portugal, donde conocimos también Luis, Paulo Hidrera y otros amigos de hoy. Después, contactos variados, email, WhatsApp por situaciones del negocio. Además de su competencia como profesional de marketing multinivel, usted es una persona simpática, bien humorada, alegre. Usted atrae a las personas. Usted inspira. ¿Así? Para mí así. Tengo idea del trabajo para llegar al nivel que llegaste a diamante y más. Problemas, resultados, personas, viajes, todo eso ocurre de montón. Esa es una pregunta simple. ¿Usted encontró la felicidad? Yo tengo que decir que siempre he sido feliz, ¿no? Yo antes de Amway era feliz. Bom, eu tenho que vos dizer que sempre fui feliz. Mesmo antes da Amway, eu era uma pessoa Y feliz. tenía un buen humor y me gustaba siempre estar brincando. E sempre tive bom humor, sempre gostei de estar a brincar. Y realmente en el negocio continué y vi que además era algo profesional, que podía hacer de eso algo profesional, ¿no? E depois, dentro do negócio, eu percebi que até podia fazer isto de uma forma profissional. O sea, y bueno, pues siempre he tratado de inspirar a la persona, pero de una manera normal, sin mucho embaramiento, sin mucho formalismo, ¿no? Então eu sempre gostei muito de inspirar as pessoas, mas de uma forma pouco formal, sem grandes complexidades, de uma forma simples.
Y la verdad es que creo que he sido feliz en todo el camino y continúo siendo feliz en el sentido de felicidad como también pequeños momentos. E obviamente que eu, enfim, sempre fui feliz e sou feliz e vejo isto sempre naqueles pequenos momentos. La felicidad no es constante, A felicidade não não é é uma coisa constante. todo el rato una situación de felicidad. A pessoa não está sempre num pico de felicidade. A lo mejor si oyes a mis hijos no soy tan feliz. Se calhar se eu ouvir os meus filhos, não sou uma pessoa tão feliz. Cuando estoy en mi papel de padre en casa y saco por la boca cualquier porquería. Quando estou a fazer o meu papel de pai e saio pela boca qualquer porcaria, Entonces dice, coño, no, yo mismo digo, guay, hay algunos libros que no tengo que releerlos. e se calhar os meus filhos pensam, uau, bom, e eu próprio também às vezes olho e digo, bem, se calhar há aqui uns livros que eu tenho que voltar a ler. Ok, porque bueno, es todo un camino, ¿no? Porquê? Porque isto é tudo um caminho. La vida es como todos vosotros, que aquí hay personas de edad también, pues en el camino vas subiendo mochilas y cosas, y yo puedo con esto. Bom, Y e alguna aqui, vez en el obviamente, camino ya agachas la cabeza y dices, voy a tener que quitar alguna mochila. ¿Eh? há aqui também nesta sala pessoas com alguma idade e vão-me entender, a pessoa ao longo do caminho vai pondo mochilas e mochilas e mochilas nas costas, não é? E portanto, em determinada altura, isto é cabeça baixa, não é? A veces pone los problemas tuyos, los de los otros. Porque muitas vezes põem em cima de nós não só os nossos próprios problemas, mas como os problemas dos outros todos. El de los peligrosos, el de los que no quieren hacer, el de los negativos, y llega un momento que tú nada, yo puedo con todo. E nós muitas vezes pensamos que podemos com aquilo tudo, quando as pessoas nos colocam os problemas dos negativos, os problemas dos perigosos, os problemas de, enfim, de toda a gente. Y a veces piensas, me parece que ya no puedo con todo, no sé si podía con todo, pero ahora ya no puedo con todo. E de repente a pessoa para e diz, bom, eu não sei se antes conseguia aguentar a todos, mas se calhar começa a pensar que não consigo aguentar a todos. Entonces, alguno lo voy a bajar de aquí ya porque voy a ir un poquito más ligero. E, portanto, alguns destes problemas a gente vai tirando da mochila, não é? Para ir mais leve. Pero yo creo que eso es un poco ya la veteranía nuestra, ¿no? Então, eu acho que isto já também tem a ver com o nosso veteranismo no negócio. Y no sé si es bueno o no lo es. Todavía no lo he descubierto. Para algunas cosas es bueno y para otras no es bueno. Então, eu também ainda não descobri se isto é bom ou se é mau. Para algumas coisas depois será bom, para outras coisas não será tão bom. Igual que la inocencia aquella que teníamos cuando estabas nuevo, esa es maravillosa siempre. Lembro-me bem, era da inocência quando éramos novos. Essa inocência, sim, isso é muito bom. Y mantener lo máximo posible esa inocencia siempre es buena. E manter o máximo possível essa inocência, isso é muito bom. Esa actitud de luchar cada pelota como en un partido de fútbol, ¿no? Essa capacidade de lutar como cada jogo, não é? Essa capacidade de ir, enfim, de jogar forte. No sé si te he contestado, Mario. Não sei se te respondi, Mário. Gracias, fue fantástico. Una pregunta. Porque tú haces preguntas simples un poco complejas. Ahora voy a hacer una pregunta más compleja, pero simples. Sí. ¿Quién va a ganar la Copa del Mundo, España o Brasil? Escucha, no lo sé, pero cualquiera que la gane es buena, y cuidado con Portugal, que Portugal... Bom, então eu vou traduzir. Há que ter cuidado com Portugal na Copa do Mundo. Acho que estavam a falar do Brasil e da Espanha, não percebi. Não, a pergunta do Mário era quem é que vai ganhar a Copa do Mundo, se é Portugal, se é a Espanha, e o que estava a dizer, não sei, mas também temos que ter cuidado com Portugal. Mira ahí la Copa de Europa, el Paris Saint-Germain y el Bayern. Bayern.
y ahí debía haber 5 o 6 portugueses, 2 en un equipo, 4 en otro, y tremendos todos, ¿eh? Sim, neste último tremendo jogo entre o Paris Saint-Germain e o Bayern de Munique, de facto, no Paris Saint-Germain há, não sei, 4 portugueses, mais no Bayern, enfim, no total eram 6 portugueses que mais ou menos estavam a jogar. Atención. Portanto, temos que ter atenção. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué más? Yo María hago una. Lucía. Ustedes más que preguntas me pueden dar respuestas. Ustedes saben, ¿no? El Chapulín Colorado que dice, profesor, me sé todas las preguntas. Lo que no me sé son las respuestas. Então, o que eu gostaria é que vocês me dessem respostas. Lembro-me de um professor, enfim, do aluno do professor que dizia, eu sei todas as perguntas, não sei são as respostas. Maria Lúcia, o microfone está desligado. Muito obrigada, Kiki. Muito bom te ouvir novamente. Eu assisti uma convenção sua alguns anos atrás e, como diz Mário, continua com uma energia e uma vontade enorme de partilhar o seu conhecimento. Muito obrigada. A minha pergunta é, no caminho à esmeralda, à diamante, qual foi, se houve, né, um grande desafio, o que foi mais difícil para vocês, né, nessa jornada no caminho para chegar à esmeralda ou à diamante? A ver, en el camino a Esmeralda fuimos trabajando, haciendo nuevas patas. El desafío llegó cuando llegamos a Esmeralda realmente. Ou seja, nós, no caminho para a Esmeralda, enfim, fomos construindo novas patas, mas o grande desafio foi depois de chegar à Esmeralda. Sí, porque llegamos teóricamente rápido en 18 meses. Porque nós chegámos à Esmeralda rápido, em 18 meses. Pero llegamos prácticamente con 3 patas. Mas chegámos só com 3 patas. Peladas y mondadas. Ou seja, estávamos justitas. Nados. Eram só 3 patas, nada mais. Y claro, cuando tú llegas a Esmeralda con 3 patas, se te va la garantía upline y te quedas 2 patas y no ganas nada. Dice, ¿qué pasa aquí? E quando chegas com 3 patas, pois imagina, se há uma pata que falha, ficas com 2 patas e não ganhas nada no negócio. Un reto, bueno, si ganas, pero no lo que querías ganar. Claro, ganhas, mas não ganhas aquilo que poderias estar a ganhar. Así que un reto es siempre llevar mucha anchura lateral. Então, o primeiro desafio é criar muita lateralidade. Ese rubí lateral. Ser rubí na lateralidade. Porque para llegar a esa esmeralda sí fuimos rubí, pero no teníamos lateralidad después. Porque para chegar à esmeralda sim fomos rubis, mas depois não tínhamos lateralidade. Entonces, ¿qué pensamos? Llegamos aquí, con esto no cumplimos nuestros sueños, así que nos tenemos que ir a otro nivel. E então aquilo que nós percebemos foi, bom, nós assim não cumprimos os nossos sonhos, então temos que ir ao nível seguinte. Y ahí tienes que plantearte, empiezo de nuevo. E aí tens que te aperceber que vais ter que começar tudo de novo. Hay que olvidarse de esmeralda, de títulos, de diamante, ni de nada, y es todos los días estás comenzando de nuevo. Tens que te esquecer do esmeralda, do diamante, tens que te esquecer de tudo aquilo que construíste e esquecer os títulos e começar a construir de novo. Y para el nuevo no eres nadie. E lembra-te que para um novo tu não és ninguém. Tú lo que tienes que ser es el upline del nuevo. O que tu tens que ser é só ter o upline, o patrocinador do novo. Y ponerte un poquito por encima de él para poder ayudarlo, ¿no? Que no estés muy lejos, porque si te ve muy lejos, se desconecta de ti. E ele não te pode ver muito longe, porque se ele te vê muito longe, vai se desconectar de ti. Então tens que estar ligeiramente só acima do nível dele para o poderes ajudar. Poquito por encima, pero suficientemente lejos, pero cerca, para que no se desenganche. Ou seja, tens que estar suficientemente longe e perto para que ele não se desconecte.
Y bueno, ahí estuvieron desafíos como en plena calificación de diamante, pues estuvo la mamá de Ángela 2 meses ingresada y después falleció. Bem, então tivemos desafios muito grandes. Quando estávamos no meio da qualificação de diamante, a mãe da Ângela ficou doente, portanto, hospitalizada durante 2 meses, acabou depois por falecer. De hecho, era un sueño porque nosotros le pagamos la operación, era una operación de vesícula, que teóricamente hay millones en el mundo, pero hicieron una mala praxis y falleció. E, na verdade, ela teve que fazer uma cirurgia que nós pagámos, uma cirurgia à vesícula, teoricamente uma cirurgia relativamente simples, pá, milhões de pessoas a serem operadas à vesícula, mas acabou por correr mal e acabou por falecer. Y ahí nos quedamos con 2 niñas pequeñas de 3, 2 años, nos íbamos a Brasil, a Argentina, a dar convenciones y con las niñas. E aí ficámos com 2 filhas pequenas e nós íamos à Argentina e íamos, enfim, dar convenções por esse mundo fora e elas vinham connosco. 3 semanas por ahí fuera en los años 90 era complicado. E nos anos 90 estar 3 semanas fora não era complicado, hein? Alguna se ponía malita, estrés, no conocías. Bom, depois alguma ficava doente, enfim, muito stress, enfim. Y se lidiaba con ello de una manera natural, era E acabámos por lidar com isto de uma forma natural. enfocando en lo positivo y vamos a lo positivo, ¿no? Sempre focado no positivo e sempre na direção do positivo. Y yo califico diamante en marzo del 94 Então eu qualifico diamante em março de 94 y en noviembre del 95, e em novembro de 95, mi amigo, mi upline, mi guía, un faro del mundo del negocio, etcétera, se muere. o meu amigo, o meu farol, enfim. Nuestro upline, O todo nosso para nosotros. upline, para nós era tudo. Acaba por falecer. Y ahí perdimos cualquier otra referencia de upline. E aí perdemos aquela referência da upline. Sí, muy bien todo, pero nos movemos en el mundo del crossline prácticamente por Sim, tudo bem, mas acabámos por nos movimentar um bocadinho no mundo do crossline. teníamos a Marín, teníamos a Foley en su momento, pero no Teníamos- eran con quien habíamos nacido. Tínhamos o Carlos Marinho, tínhamos o Tim Foley naquela altura, mas não eram aquelas pessoas com quem nós tínhamos Y lejos, y otra nascido. cultura, E y estavam otro estavam idioma, mil longe, cosas. estavam longe, outra língua, enfim, com outras culturas. Y yo no tenía ningún interés de ser ningún líder. A mí me valía estar detrás de Luis y corriendo con él y haciendo equipo con él. Eu não queria ser nenhum líder, para mim bastava correr atrás do Luís e fazer equipa com ele. Pero de repente desaparece el que llevas de faro Mas de repente aquela pessoa que levas como o teu farol desaparece. y que no era solo farol nuestro, era farol por la energía que tenía y por lo que hizo a nivel mundial y lo que sigue siendo en el mundo era del só- multinivel hoy, ¿no? E não era só um farol nosso, era uma pessoa que tinha um impacto a nível mundial. Así que todos esos fueron retos importantes. Então tudo isso foram desafios muito importantes. Todavía es el día de hoy que cuando pasa alguna cosa digo, ¿cómo respondería Luis ante esto? E ainda hoje acontecem coisas e eu pergunto sempre a mim próprio como é que o Luís resolveria este problema. Que él tenía una personalidad colérica que no es la mía, es diferente. Pero Ele de tinha todas uma maneras, personalidade pienso, muito ¿qué colérica. diría él? ¿Qué haría él? ¿No? Ele tinha uma personalidade muito colérica que não é igual à minha, mas mesmo assim eu pergunto sempre como é que ele teria gerido isto. No sé si te he compartido alguna de las cosas que más cuando pienso más, me vienen a la cabeza. Não sei, Maria Lúcia, se consegui responder à tua questão, mas acabei por falar daquilo que me veio de repente à cabeça. Muito obrigada, muito obrigada. Nata. Nata, Exato.
Natan? Não sei se eu falo em portunhol ou português, vamos ver. O Kika percebe o português perfeitamente. Sí, yo percibo portugués. Si no me hablas con sotaque Sí. de Río muy pronunciado, No, yo lo no. demás lo entiendo rápidamente. Não vou Rapidamente. usar o sotaque de carioca, não. No, Sí. carioca no. No. Nosotros por acá también tuvimos algo parecido cuando Enrique se fue por la COVID. Algunos de nosotros incluyendo que algunos que están acá en esta sala, también pasamos por falta de referencia directa, como usted en relación a Luis Costa. Hay una mágica en la conexión emocional que es mucho más fuerte do que propiamente una conexión de negocio. Aparece primero la conexión emocional, porque ese negocio es emocional. ¿Cómo se puede hacer el negocio con una ausencia tan profunda que de repente se impactó en su vida y consecuentemente en su negocio? Usted tuve que lanzar la mano para suplantar esta situación. Sí, tienes que darte cuenta que el negocio es de equipo, Sim, primeiro tens que te dar conta que o negócio é um negócio de equipa, pero a mí me encanta hacer parangón con el ciclismo. mas eu gostaria de fazer aqui uma semelhança com o ciclismo. Y en el ciclismo hay un trabajo de equipo muy importante. E no ciclismo há um trabalho de equipa muito importante, Trabajan para el líder, porque eles trabalham para o líder. pero en las batallas importantes que terminan en esas montañas por ahí de francesas, italianas, E nessas batalhas importantes, nessas montanhas, enfim, que se passa aí, Itália, Suíça, França, hay unos 20, 30 kilómetros al final, há na parte final uns 20, 30 quilómetros en cada etapa, em cada uma dessas etapas, donde ya no es el equipo. onde já não há equipa. El que está más fuerte tira É aquele que está mais forte tem que arrancar. y el líder o tira o se queda. E o líder ou vai ou fica para trás. Y durante toda la etapa, 100, 120 kilómetros, lo van arropando, van 3 con él ahí ayudando. Mas durante os 100 e tal quilómetros antes, a equipa vai trabalhando com ele. E Incluso vai a veces ajudando, un par de ellos escapan con él para ir relevándose. E às vezes alguns deles acabam por fazer aquelas escapadas. Pero hay un momento que tienes que dar todo lo que tú tienes dentro. Mas há um momento em que tens que ser tu a dar tudo aquilo que tens dentro de ti. Y cuando la vida te pone en una tesitura de dejarte sin ese colaborador próximo, sin ese enlace emocional, tú sigues teniendo que dar. Ahí es donde tienes que dar todo lo que lleves dentro. E quando a vida te tira esse vínculo, não é? Aí é o momento em que tens que dar tudo de ti. Sacar y tener presente siempre lo mejor que viviste de toda esa relación. Tens que lembrar sempre do melhor que viveste nessa relação. Pero luego también hacer honor de esa relación y decir, voy a llegar a lo más alto para desde allí poder decir cuán grande y maravillosa fue esa relación en la vida. E aí é quando tens que ter honra dessa amizade e tens que dar tudo de ti para chegar muito alto e quando lá estiveres alto, poderes referenciar como foi importante essa amizade.
Y desde ese punto tienes que mirar eso para inspirarte. E é desde essa situação que tens que olhar para a frente, para... Y inspirarte, ¿no? Inspirarte Correcto. e inspirar os outros. Al contrario, no venirte abajo porque mira, ahora me he quedado solo. No. Ou seja, Isso não podes não vir é- abaixo porque agora fiquei sozinho. Não. Eso no es como dar, no es como honrar esa relación. E isso não é honrar essa relação. Para mí, honrar la relación es seguir dando todo lo que sea. Honrar essa relação é continuar a dar tudo aquilo que a gente tem dentro. Y a veces cuando estoy así con gente que conoció a Luis también de mi equipo, E quando eu estou com pessoas, enfim, da minha equipa, que também conheceram o Luís, a veces digo, coño, ayuda un poco ya, joder, que llevamos aquí 30 años en el desierto, joder. aí é Coño. quando eu olho para cima e digo, ajuda-nos lá que estamos aqui há 30 anos a passar o deserto. Vamos, joder, me echa un cable que tú te marchaste y nos dejaste aquí al carajo. Ou seja, manda lá cabo porque foste embora, pelo menos para nos ajudar aqui. Uma corda. Así que vosotros que tuvisteis también esa relación con una persona como era Enrique, era súper energético, y nosotros hemos tenido siempre esa bendición de también poder pasar mucho tiempo con él y con Marlene, Vocês também tiveram essa relação com o Henrique e com a Marlene, que também que eram era pessoas un muito enérgicas, vitalista total y un amor completo. que era Marlene, casal amoroso, completo. pues la mejor manera de honrar los que tenemos es que su organización siga siendo un farol en el mundo, ¿no? Y honrarlos de esa manera, para mí, Então, desde mi punto de vista. Claro. E então a melhor forma de honrá-los é que esta organização seja um farol no mundo. Para Y los honrar- que habéis estado con ellos, más E todos aqueles que estiveram com ele, ainda mais. próximos todavía. Se estiveram mais próximos, tem que dar mais, sim. Escuta, yo veo ahí un señor que se llama Jorge García. George García. Eu vejo aí um convidado que se chama, uma pessoa assistente que se chama Jorge Garcia. Es que mi hermano se llama Jorge García. Sim, 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 sou eu. Digo, coño, se ha conectado mi hermano a la... Pero aqui, que mi hermano también se llama Jorge García. Olha, tuyo então também, é gente Luiz? muito boa. Sí, hein? también. Coño, 30 años que nos conocemos y ahora nos hemos enterado que nuestros hermanos se llaman igual. Joder. Gracias a Jorge García. Que, ay, Obrigado, A Jorge Garcia. satisfação é toda minha. qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿alguna Satisfação otra toda minha. pregunta? Parabéns aí pela palestra maravilhosa, né? E por todo esse ensinamento que é importante para cada um de nós, mesmo aqueles que são mais veteranos, né? A cada palestra eu acho que a gente aprende um pouquinho mais, né? E hoje, novamente, eu não sou veterano como a maioria, mas assim, deu para mim aprender muita coisa e aproveitar, ilustrar tudo aquilo que a gente deseja, precisa fazer e ouvir de quem já realizou, de quem já teve aquela experiência, que teve a bondade, né, de passar para cada um de nós. Muito obrigado. Obrigado a ti, Jorge. Y a mí, yo gosto muito Então, De- obrigado, Jorge, eu gosto muito de potenciar a la gente joven de potenciar as pessoas jovens en el negocio, pero Vamos, también reconocer a las grandes trayectorias del negocio. mas também reconhecer as grandes trajetórias do negócio. Quizás en las sociedades de hoy E talvez na sociedade de hoje está un bocadín en desuso la experiencia, cogen personas con 55 años, con tremenda experiencia y las mandan fuera como ya no interesa. está bocadinho em desuso reconhecer a experiência. E muitas vezes as pessoas com 55 anos parece que já não fazem falta.
Y la gente con 75 es como apártate, velhote, que ya no E sirves. aquelas pessoas com 70, 75 metem-nos completamente de parte, como se já não servissem para nada. Pero la experiencia es una maravilla. Mas a experiência é uma maravilha. Y además, como es una comunidad, E para além disso, como é que é uma comunidade? generalmente cómo se comporte con los meninos y con los bellos. Como é que uma comunidade se comporta entre os jovens e as pessoas com mais idade? Que respete a la edad, igual que respeta a los meninos. E que respeitem não só as pessoas com mais idade, como também os meninos, os jovens. Entonces vamos a tener unas comunidades maravillosas. Então vamos ter comunidades maravilhosas. Igual que los adultos tenemos que entender que tenemos que dar el protagonismo y a esa fuerza que tiene la juventud. Tal como os adultos têm que dar protagonismo a essa força que a juventude traz. Y cuando todo eso se mezcle en armonía, E quando tudo isso se mistura em harmonia, esa organización no la para ninguém. ninguém consegue parar essa organização. Entonces no es cuestión, como decía Luis Costa, no es cuestión de andar pasándole la mano ni a los meninos, ni a los jóvenes, ni a los bellos que Então, tal como engordan, Luis que Costa, se ponen después como sapos, decía Luis, ¿no? No le pases la mano, pínchalo. então não passa a mão sobre nem os jovens, nem os adultos, picos, porque passar a mão faz-los inchar como os sapos. Ficar en la comodidad de qué bueno que soy, que me lo dice todo mundo. E ficar na comunidade, oi, que bom que sou, toda a gente me reconhece. Pongámonos nuevos retos para ir a otro nivel. Vamos colocar novos desafios para ir ao nível seguinte. Estamos un bocadín filosóficos hoy. Me han puesto filosófico todos vocês. E o que seria do mundo sem os Garcias? Hoy, como decían, antes de hacer el noche y el día, Dios inventó a los García. Antes de fazer a noite e Eso o me lo dia, decía uno de Miami, Raúl, que era un asistente de Carlos Marín hace 30 años. Él era el que él se apellidaba Raúl García y él me decía, Quique, antes de inventar de la noche y el día, Dios inventó a los García. então Deus, antes de inventar a noite e o dia, inventou os Garcias. Manuel Mesquita, te veo por ahí, de Portugal. ¿Estás por ahí, Manuel? Tens também aqui o Manuel Mesquita, de Portugal. Si estás por ahí, manifiéstate. Estaba, al comenzar lo vi, lo que pasa que no sé ahora si. Eu não lo veo, No, não. pues estaba Manuel y Bea Mesquita. Son de allí del norte de Portugal, del grupo de Paulinho. Ajá. No lo Ya. veo. Bueno, campeones, ¿Alguna otra yo por mí pregunta os dejo para- ir a la cama. Aqui, eu gostaria de fazer um comentário, né? Dime, eu não Jorge. sou veterano como os demais no negócio, mas de idade sim, que eu tenho 70, né? Então a gente vem de muitos anos de trabalho nas nossas atividades aí, especialmente na profissão, cada um tem a sua, eu tenho também a minha, igual de alguns de vocês, né? Eu sou engenheiro e mecânico e a gente começou recentemente, né, pelo convite do nosso amigo, né, o Senatore, que tenho muito orgulho de tê-lo conhecido, é uma honra mesmo estar participando de tudo isso, e eu espero mesmo ser uma figura que possa contribuir com tudo, como os demais aqui, né, dentro das minhas possibilidades, e ao mesmo tempo criar raízes e prosperidade no meio de todos aqui. Con seguridad que vas a conseguir. Bueno, de verdad, Quique, muchísimas gracias por esta presentación tipo seminario.
y todas tus palabras, todos tus consejos, de verdad que fueron muy inspiradores. Muchísimas gracias y le vamos a dar un gran aplauso a Quique. Esperamos volverte a ver. Por supuesto, por supuesto. Justo Mario Becerra me invitaba siempre que tenía yo una data, me llamaba Paulo, Quique, que el día no sé qué, yo coño, ese día tengo no sé qué historia. Otra también, ya digo, dime otra que la vamos a poner ya porque parece que estoy a dar largas, así que para mí ha sido un placer. Y, escuta, el apellido García es muy común, pero llamarse Vincenzo Senatore, eso es otro nivel, es otro nivel. Italia. Senatore nada menos, y Vincenzo, eso es una maravilla, una maravilla. Por favor. Doutora Luísa, tivemos uma noite espetacular. Parabéns, Sim. parabéns a todos. Quique, Sí. Muito Salud. obrigado. Gracias. Muito obrigado a Gracias, Luis, Quique, siempre também que entendo. Luis es un brincallón también y con tantos años Sí, y gracias Luis. me encanta. por la Muito traducción. obrigado a todos vocês. Gracias. Gracias A ti, a todos. Quique, gracias a Feliz ti. noche Boa para noite. todos. Igualmente a Muito todos obrigada. ahí, Boa noite. Edmilson, Uma José, segunda-feira. Paulo Boa César, noite, también, até a que está próxima. ahí. Muito obrigado, Quique. Boa noite, Gracias, pessoal. Quique. Gracias. Obrigado que a bom, todos. que bom, que bom. Boa noite. Muy buena noche a todos. Boa Y muchos noite. sucesos y vamos adelante. Quiero escuchar de vos.